Quando os portugueses começaram a negociar o chá lá no porto de Macau, lá na China, idos de 1500, mais ou menos na mesma época que eles deram de cara aqui com a gente, eles compravam essa planta. Entre outras coisas que eles negociavam com a China, eles compravam Camellia sinensis. E os chineses chamavam de chá. Então o português aprendeu que chá era Camellia sinensis. Quando os portugueses chegaram no Brasil, já existia uma cultura de infusão que vinha dos índios. Exato. E aí alguém chegou e falou, olhou aquela infusão, olhou aquilo, que fazia da mesma maneira que você fazia a Camellia sinensis, e eles chamaram de chá. Mesma maneira, só para explicar, é porque vai na água com água quente, né? Isso. Processos, etc, de infusão são completamente diferentes. Do que a gente chama de tisanas, as infusões extras herbais de flores, para o que seria o verdadeiro chá Camellia sinensis. Né? Exatamente. Eu tô contando essa história aqui, mas o momento em que começou a chamar a infusão de chá, na verdade, eu não sei nem se isso daí, se alguém souber, existe na história em que momento o Brasil começou a chamar qualquer infusão de chá. Verdade. Mas a verdade é que isso é uma metonímia, uma figura de linguagem, quem lembra lá das aulas de português. E o que é uma metonímia? É quando você usa uma palavra fora do contexto semântico dela, ou seja, fora do que ela realmente é ou significa, e você usa essa palavra em outra coisa porque existe uma associação com aquilo. Mas não necessariamente elas são a mesma coisa, é só uma associação... É só uma associação que você faz. O contexto semântico é outro. Que reduz, né, na verdade. Você acaba reduzindo pra não entrar na especificidade, né? Isso, pra igualar, justificar. né, todo mundo. Um exemplo, por exemplo. O próprio Bombril. A gente é geração dos anos 80. A gente só conheceu o Bombril, que é aquela espuma... Palha de aço. Isso, palha de aço. Espuma não, palha de aço. Mas na nossa época era tudo Bombril. Pra gente, a gente chama tudo de Bombril. Tem Bombril. Você vai lá e compra o Assolã. Porque não é palha de aço. Mas como a Bombril foi uma das primeiras, eu acho, não sei. Isso, pelo menos na nossa geração. A gente associou, a gente usou a figura de linguagem. Gillette. Gillette tem Gillette, isso. Barbeador, tudo isso é barbeador. E a gente chama de Gillette. Band-aid, porque a gente pensa em... Na verdade, é um curativo. Isso, é um curativo. E a gente chama tudo de band-aid. Então, você pega uma palavra que ela tem um significado, ou seja, chá é a infusão da Camellia sinensis. É o certo. Esse é o significado. E aí você usa essa palavra para outra infusão. Então, isso é uma metonímia. Então, se você não vai sair brigando, a gente sempre fala, não vai brigar com a família porque não é chá. Mas não é chá, gente. Tá? Não é chá. E se você for fazer isso profissionalmente, aí de jeito nenhum. Aí, chá é a Camellia sinensis. Camellia sinensis faz chá branco, chá verde, chá preto, oolong e puer. E alguns consideram um amarelo.